Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Eric Ban, é advogado, e juntos iremos analisar as possíveis consequências jurídicas do atropelamento pelas Forças Armadas de Moçambique à manifestante. Doutor, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e, desde já, gostaríamos que nos explicasse, doutor, quais são as consequências jurídicas que podem advir deste atropelamento? Primeiro. Segundo, doutor, há uma possível responsabilização sobre este condutor, este motorista da viatura? Certo, muito obrigado. Saudar a si, a toda a equipe que está a tornar possível essa transmissão e bem como os telespectadores que nos acompanham das diversas plataformas. Para a questão essencial, importa iniciar dizendo que estamos num momento mais sensível dos direitos fundamentais, tendo em conta o histórico de Moçambique desde o seu período de independência. Vimos este facto como ocorreu dentro de um contexto em que as pessoas estão a tentar materializar as suas posições ativas constitucionalmente consagradas. A liberdade de reunião e manifestação está no catálogo dos direitos fundamentais. A vida e a integridade física também idem. E Moçambique tem uma obrigatoriedade de valorar estas duas posições na medida em que está vinculado a diversos instrumentos internacionais. Estamos a falar da Declaração Universal dos Direitos do Homem, estamos a falar da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, bem como a Carta da SADC, que trazem esses aspectos, valorando a vida como um dos mais bens jurídicos que devem ser protegidos, bem como a sua integridade física. No entanto, para este caso em concreto do atropelamento, numa primeira fase, uma vez que a notícia do crime, que é a fonte do conhecimento do fato punível, é através das redes sociais. São informações que não são um órgão do Estado que trouxe. Uma vez sabemos que a nossa sociedade hoje em dia é comunicacional, no sentido de que não são os órgãos de informação que detêm o monopólio da reportagem, da notícia, etc. Há vários focos. Portanto, o expectável é que o Ministério Público, até esta fase, já tivesse, por força do princípio da transparência, já tivesse dado um comunicado à sociedade, a dizer, no mínimo, que já instaurou um processo de inquérito ou de sindicância. Que era o inquérito porque, numa fase inicial, pode dar-se que um processo crime diretamente seria precipitado, porque estaríamos numa situação em que pudéssemos também cair em cifras negras, no sentido de que há indivíduos que não seriam punidos, mas que tinham possibilidade de estar punidos neste facto. Mas, doutor, desculpa, sem querer lhe interromper, peço para que não perca o fio, só mesmo para um enquadramento. Doutor, dizer que, ao princípio da transparência, estaríamos igualmente a dizer que o Ministério Público não está vinculado a este princípio, até porque é de lei que ele conduz os seus processos em segredo de justiça. Portanto, não está a ferir nenhum princípio. Não, o princípio da transparência está previsto no artigo 7 da Lei 14/2011, de 10 de agosto, esta que regula os órgãos do Estado. Todo órgão do Estado, o aparelho do Estado, deve prestar contas à sociedade, deve comunicar à sociedade. Isso incide no direito à informação. Se for a ver, o Ministério Público, quando moveu os processos contra o engenheiro Venâncio Mondlane, bem como o partido Podemos, veio nos trazer à superfície essa informação. É o princípio da transparência, é o direito à informação. Ele deve comunicar. O segredo de justiça é uma outra situação de natureza estritamente processual, que são os atos procedimentais que ele está a praticar no processo. Isso, enquanto for segredo de justiça, não se pode dar conhecimento. É outra realidade. Aliás, quando ele nos informa que instaurou um processo, não estamos a falar dos detalhes do processo. Até porque o próprio Ministério Público não nos informou em que medida ele foi ter a informação, se já abriu um auto, já houve despacho de pronúncia, aliás,
despacho para abertura da instrução, isso não se sabe. Mas ele já informou que há um processo a correr contra determinadas pessoas. É este o princípio da transparência. Quando nós falamos do direito à vida e integridade física, que Moçambique está vinculado a diversos instrumentos internacionais, é aqui onde o Ministério Público deverá sentir um alarme social. Mas, doutor, só mesmo para perceber melhor, eu acredito que a não informação também não fere nenhuma norma, até porque é uma forma de precaver com que o agente perpetrador deste crime não se evada, não é? Portanto, eu acredito que também está dentro daquilo que são as atribuições, as competências do Ministério Público, não informar sobre a abertura de um certo processo. O que está a acontecer? Esta questão relativa às manifestações são de alarme social. Isto não vamos tratar como um caso comum. Não são casos comuns estes. São casos de um alarme social. Uma pessoa foi atropelada com blindado. Se for a ver até em todo esse histórico das manifestações, que já passam 30 dias, há de ver que o que levantou mais alaridos foi este atropelamento. Até este atropelamento parece que fez esquecer outras vidas, foram ceifadas. Várias individualidades reagiram, vários organismos internacionais reagiram, mesmo a União Europeia reagiu em torno deste atropelamento. Por quê? Este atropelamento foi usado um objeto militar para atingir um civil. Então, isto não se pode ver, parece como qualquer coisa, não. É uma situação que criou um alarido. Então, o Ministério Público tem que vir à superfície por quê? Estamos a falar de um órgão que já perdeu credibilidade. Então, no caso, o Ministério Público perdeu credibilidade. Sim, já perdeu credibilidade. Se as pessoas manifestam, tomam esses posicionamentos, é porque já perderam confiança, a crença pelos órgãos do Estado. E, se formos a ver, isto é consequência do contrato social. Porque no contrato social, todos os indivíduos renunciam ao seu poder de força individual, confiam a um terceiro ente, que é o Estado, representado pelo governo, poder político, para representar os seus anseios. É por isso que eles pagam imposto. Mas quando o contrato social entra em crise, que é a descrença pelas instituições públicas, os cidadãos, como acionistas, o que é que fazem? Vão lá cobrar a sua cota no contrato social. Como dizia o professor John Locke, este é um contrato que independe da vontade do cidadão. Você basta nascer, assinou o contrato. Então, este cidadão, quando as instituições não estão a funcionar devidamente, ele como paga impostos, ele vai lá reivindicar como acionista, quer a devolução do seu poder natural. Porque ele já não... A título de exemplo, veja o que acontecia na Beira com os lixamentos. Os lixamentos é consequência da descrença pelos órgãos de justiça, sobretudo. Então, o que acontece? O cidadão, como acionista, está a ir lá cobrar a sua cota, a dizer que, olha, eu quero rescindir, quero anular esse contrato social. Eu quero voltar a fazer a minha justiça privada. Mas, como o professor John Locke dizia, é um contrato que você assina naturalmente, não é a tua vontade. Da mesma forma que você não tem vontade de assinar, também não é poder seu rescindir esse contrato, porque a vida sempre volta à normalidade. O ser humano há de voltar numa organização, a viver na ordem social. Portanto, doutor, voltando mesmo para a questão do atropelamento, sim, esta atuação do agente, esta atuação do motorista, nós estaríamos aqui perante um dolo direto? Sim, eu havia de chegar aí, mas como eu estava a dizer, cá vamos para não cair numa situação de cifras negras, que é alguns indivíduos ficarem impunes. O Ministério Público tem que instaurar um inquérito aqui, para perceber o que aconteceu, quais foram as reais motivações daquele fato. Este inquérito havia de criar um mecanismo de busca de mais informação. O inquérito é a sindicância. Por quê? Não basta nós irmos pegar o motorista e lhe autuar. Este motorista estava em exercício de funções. Este motorista pode ter obedecido um comando superior. Então, este inquérito, esta sindicância, vamos saber até aquelas pessoas, porque nós só vimos um atropelamento, mas já de ver que aquela circunstância pode ter partido de uma concertação. Essa concertação entre vários colegas. Então, este inquérito que o Ministério Público, ao instaurar, vai colher mais informações. O processo contra aquele indivíduo é automático.
instaura-se isso porque, nos termos do artigo 58 da Constituição da República, direito à indemnização e responsabilidade do Estado. O Estado responde por todos os atos cometidos pelos seus agentes, violando direitos fundamentais de outrem, claramente sem prejuízo do direito de regresso. Então, aqui estamos a falar somente da responsabilidade civil, que é o que aquela família, do momento, pode até, de forma antecipada, acautelar, pedir uma indemnização provisória, tendo em conta que o Estado tem capacidade, é diferente do cidadão comum. Então, aquele indivíduo vai responder criminalmente. Agora, se houve ou não dolo direto, o Código de Processo Civil já nos diz, no seu artigo 516, os fatos notórios não carecem de provas nem de alegação. O Ministério Público, para aquela situação em concreto, a prova que ele foi buscar é essa de domínio público. Temos imagens daquele blindado. O local, não havia viaturas. Ele nem sinalizou. Aliás, a viatura não tem características de andar em emergência. Por quê? É uma viatura militar. Uma viatura militar, por regra, tem que estar camuflada, ou seja, não deve ter sinais visíveis, luminosos e etc. Então, no âmbito da questão que é importante, o dolo direto. Então, depois, onde há dolo direto, há de haver um dolo omissivo-comissivo. Em que medida? Este processo de inquérito, que o autor material já não temos problema, é aquele militar que atropelou e abandonou o sinistrado. Isso é algo visível. Ou seja, quem ajudou aquela cidadã vítima não foi a pessoa que atropelou ela. E ele, em nenhum momento, mostrou essa vontade. E este constitui um agravante. É abandono sinistrado. Aquele indivíduo já devia estar preso. O Código de Estrada é líquido nessa questão. É líquido. O abandono sinistrado tem que recolher essa pessoa, infalivelmente. O que esperávamos, por isso estamos a dizer que, olha, o princípio da transparência, no mínimo o Ministério Público já devia ter nos dito, olha, este indivíduo está preso. A tramitação do processo é outra coisa. Então, nessa questão do dolo omissivo-comissivo, o que significa isso? É uma situação em que alguém, ou seja, a responsabilidade penal recai por ação ou omissão. Na ação, você pratica um ato positivo, tendo em vista alcançar um determinado resultado e você se conforma, tem essa vontade de alcançar. Na omissão, você não pratica nenhum ato, mas você tem um dever de evitar que aquele facto ocorresse. Aqui já vamos chamar o quê? As lideranças daquele militar. Porque introduziu-se um veículo militar na via pública, cujo objetivo era impedir a realização de um direito fundamental por parte dos civis. Quem é esse que autorizou aquele militar a sair com aquela viatura? É um aspecto, isso tem que levar também, que ele não pode ficar impune. Será que não havia outras viaturas para levar à via pública? Será que o militar pode intervir nas questões de realização de direitos civis e políticos? Então, é aqui como já temos que começar a chamar o ministro da Defesa, só que este, como tem imunidades, ele vai aguardar até cessar as funções. Mas o chefe do Estado-Maior-General não tem imunidades. Então, este pode ser notificado e o processo correr normalmente. Aliás, ele até pode ficar preso de imediato também. Porque é uma pessoa que tem um dever de garantir e não evitou que aquela viatura saísse. Ele tem que responder quem que tirou aquela viatura. E lá também, no Estado-Maior-General, se formos a ir no organograma da função pública, lá tem chefes de repartições, departamentos, tem chefe dos transportes. Aquelas viaturas têm um chefe que é responsável delas, o chefe de transportes. O chefe de transporte aceitou aquela viatura sair. Ele tem que também ser chamado a este processo. Indicar quem deixou aquela viatura militar ir à via pública. Isto é, a quem alocou a viatura. Exato. Então, aqui estamos numa situação de comparticipação por omissão. Então, daqui, esse processo de inquérito vai nos trazer todo o material que o Ministério Público vai ter simplificação de instaurar o processo, sem sobressaltos. Portanto, o doutor está a dizer, se percebi bem, que a inércia
do Ministério Público pode constituir motivo bastante para que o povo, de per si, e principalmente pela descrença a este contrato social que deveria existir entre o povo versus o Ministério Público, estar abalado, o povo até pode achar por bem fazer justiça pelas próprias mãos. Meu irmão, é assim, essas carreiras de magistraturas é para indivíduos que têm coragem. Ali não é um sítio que temos que ir porque queremos emprego. A questão que vale o ouro, o rubi, temos rubi em Moçambique, sabemos que é a pedra mais valiosa. A questão que vale o rubi até hoje está nas mãos do Poder Judiciário. O Poder Judiciário sempre ficou na cauda. Mas a paz social, a estabilidade social em Moçambique está com o Poder Judiciário. O Judiciário no seu todo. Então, o que se quer aqui são indivíduos de coragem. Não temos... Olha, meu irmão, eu quando vi até aquelas questões que o Ministério Público publicou sobre os processos contra o engenheiro Venâncio, o Partido Podemos, é só ver, aquela informação teve um requinte intimidador. O doutor está a dizer que o Conselho Constitucional não tem coragem. Não há coragem, não há. Isto é, a presidente ou os juízes conselheiros do Conselho Constitucional não têm coragem. Toda a magistratura não há coragem. Olha, eu quando estudei na Faculdade de Direito, meus docentes, mesmo naquela época, estamos a falar de uma realidade de 8, 10 anos, eram procuradores gerais adjuntos, que ainda estão ali a exercer funções. Você nunca vai chegar o procurador-geral adjunto, estamos a falar o topo da hierarquia da magistratura do Ministério Público. É o topo. Você não vai chegar àquele nível enquanto tem problemas elementares sobre direito, questão jurídica, não vai chegar. Isso não se difere de um indivíduo que tem 30 anos de idade. Não conhece o seu número de sapato. Ele, quando quer fazer uma encomenda, diz, mas eu calço que número? Um indivíduo de 30 anos, se não conhece o número de sapato, esse em questões normais não está bem. Não está. Então, essas são questões que denotam que o problema não é falta de profissionais naquela instituição. O problema é a falta de coragem. Não há outra coisa. Eles próprios estão a ouvir, sabem disso. É falta de coragem. O que temos que ter são mártires. Bom, doutor, mesmo continuando com o nosso tema, esta inércia das nossas instituições, das nossas magistraturas, não coloca Moçambique numa situação ou como um país que não respeita os direitos humanos? Claramente. Não, desculpa, só para acrescentar aquele aspecto da questão anterior. Portanto, a família da cidadã que foi atropelada pode acionar provisoriamente. Eles até podem denunciar, mas era expectável que o Ministério Público já tivesse instaurado o processo. Então, se o Ministério Público não instaurou, aquela família pode ir abrir uma queixa. Até porque é um processo crime. Sim, é um crime público. É um crime público, sim. Então, aquela família pode pedir uma execução provisória da indemnização, por se tratar de um processo crime. Ou, por outra, podem tentar via tribunal administrativo o pedido de indemnização, porque há lugar à indemnização ocorrendo um facto lesivo pela inexecução ou de deficiente execução do cumprimento de uma lei ou de respeito a um direito não creditício. A vida e a integridade física não tem preço. Aquela família até pode pedir lá 50, 100, 200 milhões. Pode pedir 200 milhões a título de indemnização por aquele fato que ocorreu. Pode ir no tribunal administrativo. E tem instituições que até, se não têm condições de pagar advogado, podem ir à Ordem dos Advogados no IAS ou até podem também recorrer ao Ministério da Justiça, ao IPAS, para poder acautelar esse direito. Agora, relativamente a essa questão, sim, Moçambique, se formos a ver, todos os relatórios anualmente que surgem de respeito aos direitos humanos, nós somos campeões do incumprimento. E, se for a ver, o direito à liberdade de reunião e manifestação tem uma importância porque serve de uma janela onde nós vamos poder aferir o nível de democratização e democraticidade desse Estado.
você, para saber se um país é verdadeiramente um Estado de Direito democrático, é através deste direito aqui. Então, se esse direito não é materializado, logo há problema. Se formos a ver mesmo a União Europeia, o alarido que teve é por ver que este direito está a ser impedido. A ser coartado. Exatamente. E você vai perguntar, mas estão a impedir por quê? Não há causa legítima. Então, só pelo facto daquele atropelamento ter acontecido, ali está numa situação de um crime de guerra. E repara uma coisa, as nossas forças de segurança estão em crise de formação e capacitações contínuas a todos os níveis das suas lideranças. Porque se formos a ver nessas manifestações, estamos a falar de meia centena, ou um pouco acima disso, de mortes. Olha, as forças de segurança, primeira função primordial é a proteção. Às vezes vamos a ver, temos polícia de proteção, ele é para proteger. Agora, do ponto de vista de praticidade da sua atuação, é preventiva. Como é que vocês têm de matar uma pessoa que todo o dever é proteger a ela? Você está a matar um cidadão indefeso. Olha, se formos a ver o direito internacional humanitário, que regula atividades de homens em batalhas ou em situações de guerra, quando um combatente rende-se, levanta as mãos perante o outro, põe a arma no chão, ele, olha, eu rendo, me entrego. Você já não deve disparar. Parece que também consta da Convenção de Viena. Exatamente, você não tem que matar esse indivíduo. Esse, a partir daquele momento, torna-se um prisioneiro de guerra. Estamos a falar de forças beligerantes, taco a taco, arma a arma, mas um já rendeu-se. Então, ele fica prisioneiro de guerra. É por isso, olha, há questões que até as nossas forças de segurança deviam perceber dos outros. Estamos a ver todos os dias que Israel, Palestina, Hamas, estão sempre a negociar devolução de prisioneiros. Rússia e Ucrânia estão a negociar troca de prisioneiros por uma determinada causa que eles estão ali a fazer. Aqueles prisioneiros renderam-se em combate. Agora, como é que você está a matar um civil que está indefeso, que está a reivindicar os seus direitos? Como é que você está a matar? Nós estamos numa situação de crimes de guerra, que os nossos dirigentes devem ser levados ao Tribunal Penal Internacional para ir responder isto. É por isso que a questão daquela viatura militar tem que ser tomada de forma muito diversa relativamente a outras circunstâncias, devido a um veículo militar. Aquilo tem este sabor de um crime de guerra que está a ser cometido contra civis. Então, e repara uma coisa, quando vimos aquela situação de dívida pública, Manuel Chang preso, deportado, eu até pensei que os nossos políticos pudessem refletir um pouco mais sobre como eles estão a realizar a governação. Mas não estou a ver, muitos aqui vão seguir Chang. Chang está a cumprir sozinho hoje em dia, com uma triagem que não foi ele que fez sozinho. Esteve com certas pessoas, mas ele está lá a cumprir. Então aqui, muitos vão seguir Chang, pouco a pouco, vão seguir Chang. Chang está bem preso. É um cidadão que está bem preso, nem tem visitas, porque só de você visitar Chang, a FBI e a CIA já estão aí com lanternas, já estão em cima a ver quem é este. E é preciso perceber que naquele caso de Chang já tem muitas capturas preparadas. Então, é a partir daqui que contávamos ou esperávamos que a comunidade política no poder pudesse ter uma conduta diversa. Mas estamos aqui hoje a vir procurar outros problemas. Certo, doutor. Talvez, continuando, fazer um esclarecimento ou elucidação aos nossos telespectadores sobre quem efetivamente, doutor, mas quem efetivamente deve e pode ser responsabilizado por este ato macabro, diga-se de passagem, nada ético e correto do agente e, quiçá, das Forças Armadas de Moçambique. Certo, é uma questão bem interessante, que também está interligada com algum pronunciamento meu. Quando falamos do processo de inquérito e sindicância, era para depois chegarmos a esse acordo, porque o que acontece? O ser humano congregado em massas é irrelevante o comportamento individual. Por exemplo, estamos a falar de 30 agentes da polícia, 30 militares no local,
Então, eles praticaram certos atos, violaram os direitos fundamentais. Mas naquela situação em concreto, tínhamos que nos perguntar, mas será que era exigível com que aquele militar ou aquele polícia comportasse-se tecnicamente de forma correta? Será que era muito exigível que ele tivesse esse controle? A resposta é negativa. Da mesma forma que os manifestantes também, quando estão congregados em massas, o comportamento individual é irrelevante. Então, aqui, é através desta sindicância que vamos ver se este indivíduo, do ponto de vista de exigibilidade, como elemento qualificativo para punir alguém, este indivíduo que matou estava a agir dentro de um conluio de massa. Mas há quem estava a dirigir a ele tinha um comando. Aliás, nós temos acompanhado todos os dias que as forças de segurança dizem que estamos a cumprir ordens superiores. Mas esse superior que dá tal ordem, nunca vimos, nem chegamos a ele saber, mas ele falando diz que deu. Então, se aquele indivíduo cometeu aquele crime no exercício de funções e o seu superior hierárquico, aliás, se formos a ver, tanto o Estatuto do Estado, a Lei 4/2022, de 28 de fevereiro, no caso dos polícias, o Decreto 84/2014, 31 de dezembro, bem como 28/99, de 24 de maio, um que aprova o Estatuto do Polícia e outro aprova o Regulamento Disciplinar, impõe que o membro da PRM deve obediência primeiro à Constituição e às demais leis, e impõe que ele respeite os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E não é o que se vê na sua atuação? Não é, ele está a matar, está a violar a Constituição. Se a Constituição diz que você tem função de proteção, como é que está a matar uma pessoa que você deve proteger? E qual é a consequência disso? Então, aqui, se o superior hierárquico não autuou este por cometer o crime, então significa que há uma ordem que ele recebeu. O superior hierárquico tem o dever de autuar aquele inferior. Mas, doutor, então, se não autua, já sabemos que ele estava a cumprir uma ordem superior. Então, você que representa aquela força naquele momento é que vai ser chamado. doutor, Então, estamos a ir em questão de cadeia. sim, mas sobre o cumprimento das ordens ilegais, é sobejamente sabido por qualquer um, o doutor falou anteriormente, que qualquer humano de inteligência mínima deve saber que não pode cumprir uma ordem ilegal. Portanto, voltamos para essa questão, para a questão colocada anteriormente. Quem deve efetivamente ser responsabilizado? Sim, e é por isso que eu estava a dizer, o homem congregado em massas é irrelevante o comportamento individual. Vamos dizer que, por exemplo, aqueles ali pertencem a um distrito, né? Aqueles que mataram, é uma força pertence ao distrito. Tem que se chamar o responsável da polícia a nível distrital. Esse que tem que responder. Criminalmente, ele que tem que responder. Agora, ele se for autuado, há de dizer se quem lhe mandou é um comandante provincial ou foi o comandante geral. Mas o próprio comandante-geral da PRM tem o dever também de autuar esses aqui embaixo. Então, se ele não autuou essas pessoas para aquelas circunstâncias, então a culpa vai ter que recair nele. Porque um comandante-geral da polícia, ele representa a PRM a nível nacional. Mas, doutor, a Constituição da República é clara. O cumprimento da lei legal, vamos lá, o cumprimento de uma ordem superior exime-me da culpa. Sim. Eu gostava de dizer, é irrelevante o comportamento daquela gente lá, ou da base, porque ele estava congregado em massas. Eu vou lhe perguntar, qual é o agente que disparou? Ninguém vai indicar. A responsabilidade penal é individual. Aquele que disparou matou a pessoa, ninguém vai saber quem foi. Mas, aliás, nós, cada do povo da sociedade, não sabemos quem disparou. Mas o responsável pela polícia local ou pela força local sabe quem disparou. Por quê? Ele conhece o tipo de material que entregou os alimentos dele. Então, ele está a omitir uma informação muito preponderante. Então, significa o quê? Ele assume que ele que deu aquela ordem. A culpa não pode morrer solteira. Aqui temos que sempre afinar. Então, se a mais alto nível das lideranças nada se pronunciaram, então, aquele que responde pela polícia tem que ser autuado criminalmente, que é o comandante-geral da PRM. Então, se não se autuar o comandante-geral,
temos que ir ao comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança, que é o chefe do Estado. Ele que tem que ser chamado ao processo também. Por quê? O chefe do Estado é o garante da Constituição, o respeito pelas liberdades individuais e direitos fundamentais. É o chefe do Estado. Ele responde pela nação. Ele é o primeiro dirigente da polícia, bem como do exército. Então, se os elementos dele, os subordinados, cometeram crimes, ele nada fez, então significa que ele assume aqueles atos. Por omissão. Ele assume. E aqui que estávamos a falar. O chefe do Estado, o ministro do Interior, tem imunidade, mas o comandante-geral não tem. Ou seja, o ministro do Interior, você, por mais que ele notifique, se não for flagrante delito e um crime punível com pena de prisão maior, aquele processo vai ficar adormecido. Se for a ver, há muita gente que tem processo já há mais de 10 anos, mas eles não estão a ser chamados devido às imunidades. A título de exemplo, se formos a ver o Enes Comis, para a próxima legislatura na Assembleia, ele tem um assento lá. Significa, ele como presidente do município não tem imunidades. Então, a partir do momento que ele tem um assento na Assembleia, se há crimes que ele cometeu, já não temos como lhe atacar nessa fase. Então, nessa lógica de ideias, significa que esses indivíduos é que vão ser chamados. Até porque se formos a ver, o próprio comandante-geral disse basta às manifestações, à desordem pública, ele disse basta. Se ele diz que basta, significa que ele está a responder em nome da polícia e assume todos os riscos e consequências daquele comportamento. Doutor Eric, vamos pedir para que não perca o seu fio de pensamento, pois vamos, neste momento, obedecer o nosso intervalo e voltamos dentro de instantes, onde iremos analisar as razões pelas quais os manifestantes enfrentam as forças de defesa e segurança. Esta atuação não constitui crime à luz da lei, bem como o pedido de intervenção pela Ordem dos Advogados de Moçambique à Procuradoria-Geral da República. Iremos também, Dr. Eric Bana trouxe um ponto bastante importante que tem que ver com a atuação dos presidentes do município a quando do seu mandato e uma possível benesse de proteção pelos crimes cometidos. Voltamos já para apreciar estes pontos levantados. Até já. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Boa noite. Estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Eric Bana é o nosso convidado, é advogado. E nesta segunda parte iremos analisar as razões pelas quais os manifestantes enfrentam as forças de defesa e segurança e se esta atuação não constitui crime à luz da lei, bem como o pedido de intervenção à Procuradoria-Geral da República pela Ordem dos Advogados de Moçambique. Dr. Eric, dizia antes de sairmos do intervalo que falou concretamente, salvo erro, do próprio Comis e alguns presidentes. Está a querer dizer com isso, doutor, que estes têm sido dado uma benesse pela sua atuação e ao mandá-los à Assembleia da República, é uma forma de protegê-los pelos crimes cometidos a quando da sua atuação como presidentes do município? Crimes como tal cometeram, não estamos a dizer que existem, mas fazendo uma lógica e subsunção racional formal, são os alcances que vamos encontrar, porque nós sabemos que estamos a falar de um país que a corrupção é um denominador comum, questões de abuso de cargo. Se formos a ver, mesmo dentro do partido Frelimo, tem pessoas que ainda estão em idade de trabalhar,
O Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, que é aplicável também às autarquias locais, já lá traz as idades em que um ser humano tem que ir aposentar ou reformar. Tá? Para os homens são os seus 60, as mulheres são 55. Estamos a falar do indivíduo que está por aí, 85, 90 anos, que, sob o ponto de vista psíquico, já não tem que fazer muitos esforços. É uma pessoa já está reformada, ele tem que sentar, receber em casa sentado, a atender outras questões de prazeres de vida, que é para ele fazer aguentar viver. Agora, aquele ambiente da Assembleia da República, se nós fizéssemos uma política de forma coerente e honesta, havia de ver que aquele não é um trabalho simples da Assembleia da República. Ele representa um ciclo eleitoral. Um deputado é um estafeta do povo. Ele deve ir ao ciclo eleitoral, levantar os problemas, militar ativamente na causa legislativa. Agora, aquele não é um indivíduo que está nessa circunstância normal. É um indivíduo que, até se vamos ver, precisa de ser acompanhado. Ele já não pode ir à casa de banho sozinho, não pode deslocar-se sozinho, porque a memória dele já está esgotada, até pode se perder na via pública. Isso é uma questão biológica. Então, significa que, mesmo a nível do partido, não está a haver muita transparência, não está a haver imparcialidade. Há jovens que estão em condições de estar ali no lugar dele, a concorrer, não conseguiram essa vaga. Então, devia haver esse tipo de aberturas. Então, ali qual é a ideia? É para ele ir lá, com as imunidades, ele escapar. Se formos a ver, ele não está a ir para ele ganhar dinheiro, não. Porque ele já fixou o salário histórico, já exerceu altos cargos no Moçambique. É uma pessoa que, até se fôssemos numa situação normal, até qualquer um de nós pode aceitar que ele tenha um salário especial pelo tempo de serviço que ele prestou ao Estado, independente da forma como prestou. Nós estamos a falar de uma pessoa que já trabalhou mais de 50 anos para o Estado. Então, são essas questões, esses marcos. Eu até lamento muito quando vejo os jovens da OJM a aplaudir tanto, a forma, a entregar-se daquela forma. E eu tenho que questionar, mas será que eles não estão a ver as coisas com lucidez? Até eu fico arrepiado. Porque o que eles deviam ver, que, olha, as reclamações até nas manifestações, uma delas vai beneficiar a eles. É esse senhor que está numa idade já esgotada, está a ocupar uma vaga. Então, portanto, são esses, entre outros detalhes, que fazem que nós tenhamos que refletir. Agora, relativamente se o confronto entre polícia e manifestante é ilegal ou não, a resposta é negativa. Não é ilegal, é legal. Ora, o artigo 80 da Constituição da República prevê o direito de resistência. E esta norma tem maior enfoque na medida em que está no catálogo de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais servem como uma barra de proteção ou um travão da atuação dos poderes públicos sobre os cidadãos. Aqueles direitos estão consagrados para evitar arbitrariedades. Então, se as forças de segurança querem impedir a eles de realizar um direito por formas não legais, ele goza do direito de não acatar. Aí temos que ver primeiro, será que aquela manifestação é pacífica ou violenta? Se for pacífica, ele não deve acatar os comandos. Ou seja, se uma manifestação está a ocorrer, é um direito que não precisa de autorização, você tem que informar. Mas tendo em conta o nosso contexto social, por exemplo, algumas manifestações, o Podemos até mostrou o documento que ele submeteu a informar, mas não ocorreram manifestações nesse dia. É que quem deve impedir o direito de liberdade de reunião e manifestação não pode ser as forças de segurança. Porque estamos a falar de um direito constitucionalmente consagrado. O artigo 56 da Constituição prevê que esses direitos fundamentais não são absolutos. Então, são passíveis de limitação, restrição, mas nunca a sua remoção ou supressão. Significa o quê? Você não pode ser dito como autoridade que, olha, você não pode marchar, você não deve manifestar. Não pode. Ele pode te dizer que, olha, esta hora que vocês querem manifestar não é hora própria. Tentem lá manifestar daqui a 2 horas.
Ou dizer que, olha, das 7 a 15, até 15h30, vocês podem manifestar. Depois das 15h30, não manifestem. Até porque a lei da manifestação, bem como o seu regulamento, já diz lá que os monitores daquela atividade devem ser comunicados com antecedência mínima alguma limitação que pode ocorrer. Isto porque a aplicação da lei no espaço e no tempo implica sempre uma contraposição de interesses. Eu, Edson Urbana, não quero manifestar, mas a sociedade quer manifestar. E às vezes temos que usar a mesma avenida Eduardo Mondlane. Será que eu, Edson Urbana, tenho que ficar sem passar de Eduardo Mondlane porque Fulano e Beltrano não querem usar na manifestação? Será que tem que ser todo dia que eu não posso usar? Aí temos que ver ponderação de direitos. A manifestação e a reunião são direitos coletivos ou difusos, que atingem a todos. Mesmo a minha Edson Urbana que não quer manifestar, aquele é um direito que atinge a todos nós. Então, eu como não quero manifestar, estou sozinho, tenho que parar. Aqueles usarem a via pública, desfilar, fazer tudo dentro daquele horário. O que as autoridades devem fazer é garantir que o Edson Urbana, pelo menos 15h30, possa circular também à vontade. Porque se formos a ver, até essas normas, direito à liberdade de circulação e de reunião e manifestação na Constituição, são vizinhas. Artigo 51 e 53 estão na vizinhança, porque são direitos que estão conexos. Agora, se houver uma limitação, deve ser nos termos da Constituição. Não pode ser um ato de medida de polícia. Não. Tem que ser o chefe do Estado, através de um decreto presidencial. E devidamente fundamentado. Por que ele está a limitar? E esse decreto deve ter por base uma norma legislativa. Porque a Constituição só pode ser perturbada através de um órgão orgânico de produção das leis, que é a Assembleia da República. A Assembleia da República tem que dizer sim. Nós vamos autorizar o governo a limitar esses direitos. Uma lei da autorização legislativa ao governo. O chefe do Estado é chefe do governo. Então, a Assembleia da República vai ali, numa questão como esta, pode reunir-se extraordinariamente, aprovar uma lei de autorização do governo para limitar certas coisas. Então, é daí onde o governo depois vai se pronunciar sobre aquela limitação e restrição. E vai dizer qual é o prazo. Agora, se você chega e diz que, olha, não deve marchar, não deve manifestar, nem está a dizer o prazo. Ali, primeiro, você não é um órgão competente. Segundo, é que se nós aceitarmos aquilo ali, a reação da prática, do ponto de vista político, aquilo que a sociedade é, você no mínimo tem que dizer em que medida você está a limitar o tempo. Esta limitação não pode ser infinita. Não pode ser incerta. Não deve ser incerta. Você tem que dizer que, olha, estamos a limitar-te por isto. E não pode ser um órgão da administração por vir te limitar. Não pode. Porque ele é que tem que te dar as diretrizes, te indicar as vias que você deve seguir, os itinerários, e te entregar uma força para a proteção desse grupo da manifestação. Portanto, podemos assumir que os nossos órgãos de administração, a nossa polícia da República, isto é, as forças de defesa e segurança, não têm conhecimento dessas normas? Não é falta de conhecimento, é que aqui em Moçambique, se formos a ver, é que os cargos você não encontra por competência. Aqui, cargos em Moçambique, não é por competência. Você nunca vai assumir um cargo de topo enquanto não tens padrinhos, não tens umas bases obscuras que te puseram ali. Então você sempre vai estar ali, mas a servir interesses. É isso que cria embaraço na função pública ou no aparelho do Estado. É por isso que nós dissemos na primeira parte, olha, os magistrados devem ter coragem. Dá para perceber? Deve ter coragem o magistrado. Porque nós sabemos que, olha, o procurador, o juiz, são pessoas que trabalham sob pressão, fora de por casos políticos, mesmo casos comuns, criminais. Mesmo casos comuns, sabe, uma pessoa que está presa, em algum momento até ele culpa o juiz, mas o juiz não é culpado de lhe condenar. Tivemos morte do juiz Silica. Até hoje não houve esclarecimento. Não é? São pessoas que estão a trazer alguma dor, querem trazer uma dose de integridade. Tivemos casos de juízes que foram baleados, juízes que sofreram ameaças. A Associação de Juízes, há pouco tempo, veio à superfície a condenar ameaças a magistrados. Tiveram em greves há pouco tempo. Então, o que se precisa é eles ter coragem.
haver um grupo que diz que não, lá, se for para morrer, vamos morrer em nome da pátria, mas o que é certo vamos cumprir. E a verdade é uma, não é possível morrer em todos. Portanto, poderia o Conselho Constitucional surpreender-nos com esta atuação? Vamos lá, decidirem tomar esta posição e sim reverterem o cenário atual, político atual? Claramente. O Conselho Constitucional, até porque já tomou um posicionamento prévio, quando ele desenvolveu o processo a pedir clarificação da desconformidade. Mas depois repara uma coisa, é que naquela circunstância, porque segundo o documento que eles submeteram, fomos ver que aquela desconformidade está ligada aos CPEs, às Comissões Provinciais de Eleições. Estamos a falar de um órgão eleitoral mais alargado. Não estamos a falar de uma assembleia de voto, não estamos a falar de uma mesa de voto, não estamos a falar de uma CPD, que é a Comissão, aliás, CDE, a Comissão Distrital de Eleições. Os problemas não estão a nível pequeno, estão a nível macro, grande, que é a província. Então, há condições de invalidação, até porque eu falo por experiência própria, participei como observador neste processo eleitoral, a própria Ordem dos Advogados posicionou-se, aquele posicionamento da Ordem dos Advogados foi em função dos trabalhos que nós fizemos. Constatamos lá que há irregularidades e reportamos. Então, sob o ponto de vista moral, eu até quando vejo essas mortes, fico muito arrepiado, porque no mínimo é assim, toda a ordem social visa alcançar a justiça e a paz. Ali houve irregularidades. Nós até constatamos situações em que delegados de determinados partidos, porque os partidos submetem uma proposta da alocação dos seus delegados. Há quem foi a uma escola que está no distrito da Matola, mas o nome dele saiu em Nicoadala, um delegado do partido. Ele devia estar a trabalhar na Matola, segundo a proposta do seu partido, mas o nome dele foi bater em Nicoadala. Como é que esse indivíduo... Ele está a ficar surpreso. Veja só que mesmo as credenciais saíram tardiamente. As credenciais tanto dos partidos, tanto dos observadores. Agora, é possível esse indivíduo, 6 horas, ter que viajar a Nicoadala de hoje? Primeiro, pode não ter condições de voo. Segundo, nem a voo. Em terceiro, será que ele vai chegar em Nicoadala em tempo útil? Então, estas são questões que têm a ver com as crises pré-eleitorais. Mas é assim, isto aqui politicamente é válido, mas juridicamente não. Porque aquilo que vai acontecer é gestão de riscos. Porque, como dizia o professor Paulo Bonavides, a política é a atividade de busca incessante de aquisição, manutenção, controle e subversão do poder na sociedade. Significa que nas eleições, do ponto de vista político, a batota é lícita na política. Mas o que vai acontecer é gestão do risco, se você for encontrado. Aquilo de ter boletins de voto, não sei o que, ora temos aquilo que tivemos em Gaza, acho que 40 milhões de eleitores, só Gaza, aquilo vale, porque mesmo qualquer partido, se estiver no poder, podia usar essas falcatruas. Então, aquilo politicamente é válido, porque você quer ganhar. Enchimento das urnas, aquilo politicamente é válido. Maquiavel já dizia, os fins justificam os meios. Então, o que está a acontecer em Moçambique não é uma coisa que está a se inventar, está nos manuais de ciência política. Todos os partidos, se tivessem capacidade, poderiam ir encher aquelas urnas ali. O que está a acontecer é que todos não têm a mesma capacidade. Então, há um que tem poder, consegue batutar, ele quer ganhar. Política é isso. Tudo bem, doutor. Está a ser uma aula de sapiência bastante interessante. Entretanto, voltando àquilo que é o tema do dia, doutor Bana, não acha que o povo está a demonstrar uma coragem vulgar ou pouco comum, de falta de mérito das forças de defesa e segurança? Isto é normal? É assim, as nossas sociedades estão a evoluir e o nosso desenvolvimento humano hoje em dia
está num sistema global, o globalismo localizado. E as pessoas estão cansadas de sofrer. Se for a ver, mesmo nesses grupos de manifestantes, há quem nem foi votar ali na verdade. Naquele grupo. Repara que aquelas pessoas, se for a ver, nem se identificam com um partido, mas se identificam com uma causa, um sofrimento. Ele viu a oportunidade de aliviar o seu sofrimento. E o que acontece? Chega uma fase que as pessoas têm desgosto na vida, já não têm esperança. Ele sente-se como se estivesse morto. As pessoas estão ali, são pessoas deprimidas. É só ver essa questão do caos social, a desigualdade, a falta de inclusão, já está a afetar até uma classe média em ascensão. É por isso que a gente vê cidadãos que vivem no Alto Tomé, bairro Central, tocaram nas panelas. Na Somarshield, tocaram nas panelas. Somarshield é zona da classe política, no poder. Então, entre eles ali, há uma insatisfação. E mesmo dentro da classe política no poder, alguns não têm espaço, mas também têm uma esperança de, em causa de um poder diverso, vencer as eleições, eles assumir certos cargos. Então, este não é um problema da população, do povo. Não se pode ver assim. Esse é um problema geral. Então, aquele que tem poder deve perguntar-se a si: onde é que nós falhamos? Porque, na perspectiva moral, sabe-se que houve enchimento de urna. Então, no mínimo que se esperava era, não maltrata muito o cidadão. Diz: olha, você manifesta lá, mas não parte nada. Hora X sai. Porque são pessoas que estão cientes de que houve roubo, houve enchimento das urnas. São pessoas que sabem disso. Não é uma coisa de alguém que pensa que está a ser vítima. Não, ele sabe que isso aconteceu. E nós estamos a dizer que são atos válidos. Então, na componente moral, deixa lá aquela pessoa manifestar. Veja só que nas universidades, hoje em dia, vimos ontem, antes de ontem, semana passada, indivíduos estão a graduar, estão a gritar: vê, não, senhor. São pessoas que sabem, vão ser da faculdade, viveram uma incerteza. Estão a manifestar. Estão a manifestar porque querem ver mudanças. Óbvio, isto aqui, a solução nem custava. O governo tem a solução disto, só que parece que é difícil implementar. Olha, se nós pegarmos, sabe, Moçambique tem uma vasta terra, vastas extensões de terra que não estão a ser ocupadas para nada. Se nós mesmo amanhã dissermos: olha, queremos desbravar 10 hectares, fazer um parcelamento 15 por 30 para todo cidadão jovem. Se o governo vier amanhã dizer que, olha, uma vez que a Caurabassa é nossa, todo cidadão moçambicano, chefe de família, deve se cadastrar, tem direito mensalmente a 50 kW de energia. Taxa mínima, você tem direito a 50 kW. Se quiser mais que isso, deve pagar. Acesso à água potável. Olha, a água, 75% do globo terrestre é água. Temos a estação de Mbeluzi. Eu pergunto: o que é que se gasta para aquela água ir para o cidadão? Isso o governo diz: olha, a água é gratuita. Não se gasta nada. Aquela água, temos uma estação de tratamento. Aquela água é só ir as pessoas usarem, não há nada. Então, são serviços mínimos que cada cidadão vive enfrentando aquilo para ascender. Se for a ver mesmo nessas manifestações, são indivíduos que não trabalham a maior parte. Mas eles estão a perceber que o Estado está a colher muitos dinheiros através dos projetos, os megaprojetos. As multinacionais vêm aqui, dão dinheiro. Olha, que Moçambique vendeu rubis por aí 300 milhões, nós estamos a ouvir de outros canais. Cá não sabemos onde é que esse dinheiro foi aplicado. Repara que o Porto de Maputo conseguiu dizer que, olha, perdemos em 24 horas 24 milhões de dólares. Só pela paragem daquela atividade. A fronteira de Ressano, aliás, os 105 milhões que o Ministério Público pede de indemnização ao engenheiro Venâncio Podemos, diz que é corolário da consequência de paralisação daquela fronteira. Mas está bem, esse dinheiro quando entra, onde é que é aplicado? Onde é que isso materializa-se no cidadão? Isso é uma coisa muito simples. A solução é esta: inclusão social. Um indivíduo que sabe que, olha, eu já tenho terreno, ele vai preocupar-se de dinheiro
para comprar cimento, ir bater blocos, levantar... Ele vai ter ocupação. Essas pessoas não estão ocupadas. Não estão ocupadas e têm capacidade de perturbar aqueles que estão ocupados. Então, eles a partir daqui também estão a ver uma esperança. Aqui é do tipo ou tudo ou nada. E as pessoas já tinham essa vontade, mas precisavam de alguém para ser um guia, um porta-voz deles. É por isso que ele está a fazer. O engenheiro Venâncio só lançou um alarme e todos estão a responder àquele chamado. Veja que as pessoas, o que acontece? Se foram votar, as pessoas que se identificam com a causa do Podemos são pessoas que ontem votaram na Renamo. Mas o que aconteceu? Perderam a crença pela Renamo, tendo em conta os últimos acontecimentos. E são pessoas que, quando votaram a Renamo, a ideia era o quê? Era punir a Frelimo. Porque as pessoas, quando querem punir a Frelimo, ou votam no Renamo, ou não votam. Ficam quietos. Não, todo esse pessoal, a Renamo se perdeu. Todos esses aqui foram para o Podemos. Foram a identificar-se com aquela causa. É por isso que eles estão a sair a dizer que, olha, porque essas manifestações violentas, as pessoas estão a imaginar, olha, levou quanto tempo a sair de casa para ir votar? O que ele ficou à espera? As energias que ele gastou, o investimento que ele gastou para ir votar, para depois vir uma solução que não é aquela. Porque as pessoas estão a preferir morrer. Eu vou preferir morrer, mas eu sei em quem votei. E reparo, e outra questão que isto vai trazer um caos social. É porque, quando falamos da descrença dos órgãos do Estado, aquelas sondagens trouxeram já instabilidade. É por isso que dizemos que as instituições de justiça devem privilegiar uma solução que tenha em vista a paz social. Aqui o Conselho Constitucional tem que perceber, ou vamos aplicar justiça constitucional, ou vamos aplicar a paz social. O Conselho Constitucional agora está numa situação já mais vista no seu histórico. Está entre a espada e a parede. Ou seja, o Conselho Constitucional foi forjar uma espada que tem que usar contra si. Aqui, nisto aqui. Ele tem que escolher. E veja, a questão essencial é, o povo já provou de todos os sabores que o governo tinha a aplicar para se manter no poder. Mas, doutor, desculpa, não perca o fio. Mas ambas não trariam paz a aplicação de uma, vamos lá, uma decisão que trouxesse a paz social ou constitucional? Não trariam paz para o povo moçambicano e vamos lá, não restituiriam esta verdade eleitoral de que se fala? A verdade eleitoral pode não trazer paz social, mas também a fraude eleitoral pode não trazer paz social, porque a Frelimo, politicamente, é legítimo eles negarem entregar o poder. Já trouxemos essa máxima do professor Bonavides, bem como do Nicolau Maquiavel. Os fins justificam os meios. É que um presidente, um monarca, não é para ser respeitado, é para ser temido. Doutor, ele tem que usar aquelas forças todas de segurança, ele está a aplicar, mas o quê? É risco próprio. Por exemplo, as forças de segurança, pode chegar uma a fazer que, nada, chefe, nada, não, vamos proteger o povo agora. É um risco que ele está a sofrer. Mas ele o que tem que fazer é manter-se, a Frelimo tem que fazer de tudo para se manter no poder. Mas é risco próprio, é por isso mesmo agora. Eles sabem, pode ir ao Tribunal Penal Internacional, tudo é gestão de risco. Porque a Frelimo sabe que, olha, se sai do poder, é o colapso seu. Se a Frelimo sai do... Acabou a história de Moçambique com a Frelimo. Por quê? A própria Frelimo, alguns membros, se o Podemos assume o poder, muitos membros vão migrar para o Podemos. Aliás, o Podemos nem tem staff para ocupar este país. Doutor, Frelimo é uma super máquina. Doutor, não perca o fio. Entretanto, estamos quase para o final do nosso programa. Em linhas gerais, duas questões. Primeiro, para terminarmos sobre esta atuação e este atropelamento que foi o tema do dia, estaria a haver uma desproporcionalidade da atuação das Forças Armadas de Moçambique e contrariando aquilo que foi a sua atuação inicial? Porque todos vimos, quando estes chegaram, a sua primeira intervenção foi pacífica, a sua primeira intervenção foi apaziguadora.
Está a haver um paradoxo. Claramente, olha, a partir do momento que temos um blindado, um veículo militar na via pública, primeiro que não sabemos o que os militares estão a fazer na via pública, aí que também não sabemos. Mas só o fato de ter um veículo militar. Mas nós tivemos o pronunciamento do Estado-Maior-General, onde pronunciavam-se sobre os porquês da sua saída às ruas, que tinha que ver com a necessidade de trazer a paz social, a salvaguarda. Portanto, não acredita nisto? Sabe, uma das coisas que faz com que este país não esteja a andar, ou que o governo esteja a viver essas crises, é que as pessoas primeiro não falam a verdade para os seus dirigentes. Por quê? Eles acham que o chefe vai ficar zangado. Então, ele próprio quer escovar, andar a enganar o chefe, é por isso que o chefe depois fica surpreso com as situações que ocorrem. Olha, mesmo aquela circunstância de banho na piscina que se falou, olha, esses indivíduos aqui estão a fazer uma manifestação clara. Acha que mesmo esses indivíduos, por mais que eles entrassem na Ponta Vermelha, nadar na tal piscina, haviam de ficar ali quanto tempo? Aqueles haviam de nadar, ver que já nadaram, irem comer, ir embora, deixar a presidência. Ali não há... Veja só, se os nossos dirigentes têm erro de alarmes, significa que não estamos em condições nem de combater a insurgência, porque são pessoas que não entendem essas coisas. Então, há excesso, só o fato das forças de segurança levarem a KPM às ruas, há excesso. A KPM é arma de guerra, não é arma de manifestação. Se eles saíssem com chambocos, aqueles escudos, aquelas armas que tiram gás lacrimogêneo, até repara uma coisa, se houvesse uma vontade, na verdade, de dispersar manifestantes e dominar, tem aqueles carros de jato d'água aí. Ainda não vimos aqueles carros andar na via pública. Aquilo você lança para um manifestante, basta aquele gás pimenta, aquilo arde no corpo. Podia-se usar aquilo no AKPM. Se você sai com o AKPM, está a demonstrar que tem intenção de matar. É uma arma letal, cara, tira a vida. Então, só a partir daqui há excessos. Não há como os órgãos do Estado querer se imiscuir de responsabilização. Não. Já há excessos de arma de guerra. E estamos a dizer que mesmo na guerra, quando o indivíduo rende-se, você não deve matar. Doutor, nós já estamos exatamente quase mesmo para entrar no fim. Gostaríamos de dar um minuto ao doutor para, em linhas gerais, até porque são questões associadas, são questões interligadas, fazer uma análise de forma sucinta sobre este pedido submetido à Procuradoria-Geral da República pela Ordem dos Advogados de Moçambique. Certo, tanto o pedido, esse que se refere, bem como do antigo presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, são pedidos que, quer dizer, sim, são órgãos que podem praticar um ato, mas é desnecessário, porque o Ministério Público já tomou conhecimento normal disto tudo. Então, ele já devia ter autuado, da forma que nos trouxe a informação de que já abriu certos processos, devia também trazer uma informação relativamente a esses processos. Por aqui, o que ocorre? As pessoas, no mínimo, tenham uma aparente credibilidade sobre essa instituição. Repare que mesmo a nível das redes sociais, temos constatado jovens a dizer, estamos a contribuir, queremos contribuir até 32 milhões para pagar a indemnização do VM7. Está a perceber? Então, o que o cidadão está a fazer? É esta ruptura do contrato social. Está a dizer ao Ministério Público, olha, se você está manipulado, nós vamos contribuir, vamos pagar dinheiro para ele. Se é essa indemnização que vocês querem. Sem contar que mesmo se formos a ver do ponto de vista processual, esses processos não têm pernas para andar. Aliás, se estamos a dizer que o VM7 é autor moral, a condição da sua punibilidade é ter o autor material. Não temos autores materiais até agora. Todos os casos que foram assistidos, as pessoas foram absolvidas relativamente às manifestações. As pessoas foram absolvidas. Então, se não temos o autor material, não há condições de punir o autor moral. Logo tudo aquilo será uma letra morta. Então, é preciso buscarmos credibilidade nestes órgãos, as pessoas terem uma confiança. E como estava a dizer, se as pessoas chegaram a este nível de não ter medo antes de declaração de resultados, significa que se a declaração de resultados não trazer a dita justiça eleitoral, isto já vai ser um colapso do Estado, um banho de sangue interminável. Porque o que está a acontecer? Aqui já sentiram todos os sabores. Isto é uma espécie de aquecimento, preparação para uma nova fase.
Não, se estamos a dizer que na preparação morreram 50 pessoas, os manifestantes continuam irredutíveis, então, se a verdade eleitoral não aparecer, isto é um colapso do Estado. Muito obrigado, Dr. Eric Bana. Rogar para que o anúncio dos resultados não nos leve a este propalado, descrédito do Conselho Constitucional primeiro, e que não nos cria uma revolução. Não gostaríamos de chegar aí. Dizer que tivemos como convidado o Dr. Eric Bana, acérrimo defensor de direitos humanos junto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Uma vez mais, o nosso muito obrigado, doutor. Muito obrigado também aos nossos telespectadores, e informar que podem acompanhar o nosso programa através do pacote Laína, no canal 450 da TV Cabo, pelas plataformas digitais, o Instagram, o YouTube, o Facebook. Muito obrigado pela atenção dispensada. Retornamos na próxima semana, à mesma hora. Até já.